Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido todos a abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. E enquanto os irmãos acham a passagem, as crianças até 10 anos estão agora convocadas para o Vinde Meninos e Meninas. Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Quem encontrou diz amém. Está fraco, então está todo mundo achando ainda, né? Tentar de novo. Quem encontrou diz amém. Mais gente encontrou. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Santo Deus, diante de nós está a tua sagrada palavra, Senhor. Pai, capacita-nos nesta manhã a receber as bênçãos que a tua palavra nos traz. Porque nós, Pai, nenhum de nós aqui pode fazê-lo por conta própria. Sê conosco, Pai, sê propício a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é uma das passagens da cruz e talvez uma das passagens mais memoráveis, importantes desse ato da cruz que Jesus está sofrendo aqui. Essa é uma passagem que foi profetizada 700 anos antes pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 53, verso 12. Com os transgressores ele foi contado. E eu devo confessar que eu já preguei essa passagem pelo menos uma dúzia de vezes. E toda vez que eu passo por ela, parece que alguma coisa nova eu aprendo. Alguma situação diferente me vem à mente. E não foi diferente desta vez. O nosso tema nesta manhã, e é pela primeira vez que eu uso essa passagem com esse enfoque, é o Deus soberano. Se tem uma coisa que eu quero que você grave nesta manhã, especialmente, é a soberania de Deus. E ela está aqui presente nessa passagem, como em poucas outras no texto bíblico. E é o que eu quero mostrar a vocês nesta manhã. Primeiro ponto, Deus é soberano para condenar. Nós estamos tão acostumados a ver nesta passagem um homem que pede perdão, um homem que suplica ao Senhor, que lembre-se dele, que o Senhor perdoa ele, que nós esquecemos que há um outro homem nesta passagem, o primeiro deles. Há um outro homem nesta passagem, um homem que zombava do Senhor Jesus, um homem que dizia blasfêmias contra o Senhor Jesus. Este homem passará aquela noite, ou passou já aquela noite, no inferno. E nós esquecemos disso. E é muito difícil para nós dizer que nós esquecemos disso, por quê? Porque provavelmente a maior parte da raça humana está passando agora suas madrugadas no inferno. Aquele homem foi para o inferno, porque Deus é soberano para condenar. Mas ele não foi para o inferno só porque Deus é soberano. Ele foi para o inferno por sua própria exclusiva culpa. Ele foi para o inferno por seus próprios atos. O companheiro dele de cruz está dizendo isso. Nem ao menos temes a Deus, estando tu sob igual sentença. Nós merecemos o castigo pelos nossos atos. Isso é um resumo da nossa história. Todos nós, sem exceção,
mereceríamos o castigo pelos nossos atos. E foi o que aquele homem acabou de receber naquela cena. Aquele homem, se é que se pode dizer assim, dormiu no inferno, como bilhões de outras almas estão dormindo no inferno agora. Porque os nossos atos demandam justiça, e a justiça para os nossos atos é a pura condenação. Esse é o destino daquele homem. Mas também, e aqui entra a graça do Senhor, Deus é soberano para transformar. Repare que o outro homem, aquele que chama a atenção do primeiro, estava na mesma situação que ele. Aliás, Mateus 27, verso 44, Marcos 15, verso 32, ambos os homens zombavam do Senhor Jesus, ambos blasfemavam contra ele, ambos diziam palavrões contra ele, ambos estavam ironizando a condição dele. E muito cá para nós, não é uma situação estranha nesse caso. Diante deles não estava alguém que se parecia com o Rei da Glória. Diante deles não estava alguém que se parecia com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Diante deles estava um homem que havia sido surrado desde a noite anterior. Diante deles estava um homem cuja carne estava completamente rasgada pelo flagrum romano, aquilo que nós chamamos de chicote, sabe? É um chicote com garras de ossos. Ele levou pelo menos 40 lances daquele chicote. A sua carne estava rasgada até os ossos em muitos pontos. Diante deles estava alguém todo sujo. Diante deles estava alguém pregado numa cruz com dificuldade até mesmo para respirar. É até irônico, porque naquela cena, com centenas de pessoas assistindo embaixo, a única pessoa que olhou para o Senhor Jesus e viu nele o Rei dos Reis, era um homem pregado na cruz. Os judeus que estavam ali não viam o Senhor como Rei dos Reis. Os soldados romanos que estavam ali não viam o Senhor como Rei dos Reis. Os discípulos que estavam ali não viam o Senhor como Rei dos Reis naquele momento. Eles só foram enxergar isso depois da ressurreição. A única pessoa, além do próprio Senhor Jesus, que sabia quem era Jesus, ou que descobriu quem era Jesus, foi o homem pregado na cruz. Um homem cuja vida era uma vida de pecados. A única questão que tem aqui é o que pode produzir tamanha transformação naquele momento. Só tem uma coisa: Deus é soberano para transformar, e Ele derramou naquele homem o seu poderoso, o seu infalível Espírito Santo. Aquele homem havia acabado de passar por uma transformação radical, sobrenatural, mágica, poderosa. Eu devo dizer que eu sei exatamente o que aconteceu com aquele homem. Muitos de nós aqui dentro, nesta manhã, sabemos exatamente o que aconteceu com aquele homem. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo também. Aconteceu com muitos de vocês também, um dia. E eu tenho certeza que toda vez que você conta a história da sua conversão, você até tem fatos para contar a história. A história foi assim. Mas as pessoas olham para você e falam: foi isso mesmo? Tem certeza que foi isso que fez o seu coração ser transformado? Todos nós sabemos que, se depender de nós mesmos, é impossível tal transformação. Nós dependemos completamente do Senhor para isso. Nós dependemos totalmente da ação sobrenatural do Espírito agindo em nós. De outra forma, nós somos iguais àquele homem.
perdidos, pecadores, condenados. Amém? Deus é soberano para transformar. E Deus é soberano também para dar a mim, a você, a você, a você e a você um novo destino. Aquele homem, agora transformado, regenerado, consciente dos seus pecados, caindo em arrependimento e cheio de fé, ele olha para o Senhor Jesus, aquele homem surrado, sujo, carne rasgada, pulsos pregados, dificuldade para respirar, e chama ele de Senhor, e chama ele de Rei. Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Para ele agora, diante dele agora, na visão dele, na mente dele, no coração dele, está o Rei dos Reis. É um milagre. Ninguém mais enxergava isso naquela cena. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É uma conversão verdadeira. Sabe por que a gente sabe que é uma conversão verdadeira? Porque o Senhor Jesus foi quem bateu o selo de qualidade nela. Quando Ele diz, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E perceba que Jesus deu àquele homem muito mais do que o que ele havia pedido. O Senhor Jesus nos dá muito mais do que aquilo que pedimos e sonhamos. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Na concepção daquele homem, ele estava prestes a morrer, e realmente ele estava. E ele achava que ele ia cair naquele sono profundo, de sabe-se lá quantos séculos, mas que um dia Jesus voltaria no seu reino e o acordaria, tiraria, despertaria ele do sono, para que ele pudesse de alguma forma participar do reino. Mas o que Jesus vai dizer para ele é muito mais do que isso. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é num futuro incerto, não sabido, é hoje, é agora. Assim que você perder a respiração aqui, você acordará no paraíso e acordará comigo, na minha presença. E você saberá quem foi que te enviou para lá. Você saberá a graça que recebeu, a misericórdia que recebeu, a bênção que você acabou de receber, que você não merecia. Deus é soberano para condenar, mas Deus é soberano para transformar, e Deus é soberano para salvar, para dar a cada um de nós um novo destino. Tem uma questão que é muito importante entender, e eu devo a um pastor que eu vi uma pregação no YouTube uma vez, eu esqueci o nome dele, infelizmente, e eu não consigo mais achar o vídeo, mas se alguém souber, saiba que eu devo a ele essa ilustração. Tem uma grande pergunta que é, por que aquele homem foi ao paraíso? O que possibilitou que ele fosse ao paraíso? Alguns vão dizer, o que fez ele ir ao paraíso foi a sua fé e o seu arrependimento. E ele diz, na verdade não. Na verdade não, porque nós dependemos completamente da graça, do favor e da misericórdia do Senhor. E ele faz a seguinte ilustração, aquele homem da cruz se arrependeu, morreu, e agora está às portas do paraíso, e lá tem o anjo porteiro. E o anjo pergunta para ele, Senhor, seja muito bem-vindo, mas como foi que o senhor veio parar aqui? E ele responde, bem, eu de fato não sei dizer. Como assim não sabe? Eu apenas não sei. E o anjo meio encabulado então diz, olha, eu vou chamar meu supervisor. E ele então chama o anjo supervisor, que chega e pergunta para ele, como você veio parar aqui? Bem, eu disse para o seu colega que eu não sei.
O que você sabe sobre justificação pela fé? Para ser sincero, eu não sei nada, não faço ideia do que seja isso. O que você sabe sobre os profetas do Antigo Testamento? Eu sou analfabeto, eu nunca consegui nem mesmo ler aquilo ali. Então, como foi que você veio parar aqui? Olha, para ser honesto, a única coisa que eu realmente sei é que tinha um homem pregado na cruz do meio. Foi ele que disse que eu podia vir. Quem tem autoridade para mandar alguém para lá é o rei. O que aquele homem recebeu, na verdade, foi o favor do rei. O rei estava na cruz e ele apontou o cetro real para aquele homem e disse: você está salvo, você está perdoado, você está justificado. Aliás, você está vendo o exato momento em que eu posso declarar vitória sobre a morte. Percebe? O seu passado não te define. Talvez alguém aqui tenha sido um grande pecador, como aquele homem na cruz. Não um ladrão, talvez não um assassino, mas uma vida repleta de pecados. Isso é o seu passado. Talvez você não tenha uma vida tão repleta assim de pecados, mas tenha uma vida que seja considerada por você mesmo e pelos outros como uma vida de fracasso. Você nunca fez nada que deu certo na vida. Nunca teve um grande emprego, nunca teve um grande patrimônio, nunca teve grande reconhecimento da parte de ninguém. O Senhor Jesus não se importa com isso. Da mesma forma, talvez você tenha uma vida de sucessos, construiu um belo patrimônio, tem uma linda família, 3 diplomas e PhD, sucesso, dinheiro e tudo mais que todo mundo pode querer. Saiba você que o Senhor Jesus não se importa com isso também. A única coisa que importa é quando Ele aponta para você o cetro real e derrama sobre você o favor, a graça, a misericórdia. E isso produz fé, isso produz arrependimento, isso produz um clamor pela misericórdia do Senhor, porque de fato é a única coisa que importa. Se você é um salvo no Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Saiba que um dia o favor dele te alcançou. Mas se você está aí perdido, se remoendo no seu passado, cheio de pecados para confessar, saiba que se você se ajoelhar diante dele, se você clamar a ele de todo o coração, se você buscar nele a misericórdia e dizer como aquele homem disse naquele dia: Senhor, lembra de mim, eu não mereço nada, eu mereço a condenação, mas eu estou aqui diante do Senhor, misericórdia, Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Ele vai ouvir do céu, vai sarar as suas feridas e vai dar a você um novo destino. Amém? Deus abençoe a todos.